Fala, meu aluno do Objetivo Policial. E aí, como é que você tá, cara? Estudando bastante? Tenho certeza que tá estudando muito para gabaritar direito constitucional. Dessa vez vai dar certo e essa matéria aqui vai ser o diferencial. É o que vai fazer com que você gabarite sua prova de direito, porque, meu irmão, a maior parte das questões da Polícia Militar de 2018 saíram daqui, saíram de constitucional. E isso quando a gente está falando de direito, né? Foram mais de 10 questões só de constitucional, muita coisa de constitucional. Então, é da onde vai guiar os senhores ali para aprovação. Então, a gente vai tratar um tema hoje aqui que é de extrema importância, que é os princípios fundamentais. A gente veio de uma aula aí que foi a aplicabilidade das normas constitucionais, que ela é um pouco mais teórica, no sentido assim de mais um pouco mais de doutrina, entendeu? É um pouco mais ali de pensamento. Quando a gente vem para cá, a gente já vai entrar mesmo de fé e fato ali nas normas constitucionais, já vai entrar ali, já vamos começar a trabalhar do artigo 1º, a gente já vai começar a trabalhar do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Então, nesse momento aqui, a gente já começa, de fato, a entrar na nossa Constituição. A gente já começa a conhecer a Constituição que rege aí o nosso Brasil, que rege aí nosso sistema jurídico, né? A gente já vai começar a entender aí um pouco da nossa Constituição Federal. E para isso a gente vai começar estudando os princípios fundamentais. Pessoal, o que são os princípios fundamentais, né? O que são os princípios fundamentais? Gente, os princípios fundamentais são aqueles valores, né, que guiaram o poder constituinte originário a criar nossa Constituição. Foi onde eles basearam ali os valores, os ideais, né, o que vai nortear essa Constituição Federal. Então a gente tem, por exemplo, 4 artigos, como eu citei aqui. Dentre eles a gente vai ter os fundamentos, a separação de poderes, a gente vai ter os objetivos da República Federativa do Brasil e a gente vai ter os princípios das relações internas, das relações internacionais do nosso Brasil. Né? Tudo isso vai ser regido aqui do artigo 1º ao artigo 4º. E aí, quero que os senhores entendam, tenham muita atenção, prestem bastante atenção, que é fundamental. É muito letra de lei, pouquíssima teoria além da letra de lei, né? Pouquíssimo aí entendimento fora da letra de lei, mas vamos trabalhar, vamos ver como é que esse assunto é e depois vamos fazer umas questõezinhas aí para ver se vocês estão afiados, hein? Vamos lá. Pessoal, quando a gente entra aqui, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar são os fundamentos. O primeiro tópico que a gente vai trabalhar são os fundamentos. E já antes eu já quero passar um bizu para os senhores. Qual é esse bizu, Erickson? Cara, quando você vê, né, do artigo 1º, vou escrever aqui depois eu vou apagar, tá? Do artigo 1º ao artigo 4º, todos eles são princípios fundamentais. Todos eles são princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais, eles vão se subdividir em fundamentos. Eles vão se subdividir em fundamentos. Fundamentos. Eles vão se subdividir também em objetivos. 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 Na separação de poderes. Separação de poderes. E também, por último, as relações internacionais. Então, veja só, todos esses 4 itens aqui que eu falei, eles fazem parte dos princípios fundamentais. Todos eles são princípios fundamentais, mas existem os fundamentos, existem os objetivos, existe a separação de poderes e existem as relações internacionais. Mas, por exemplo, o que a banca gosta de fazer, por isso que eu estou falando isso, é pegar, por exemplo, um exemplo de fundamento e perguntar se isso aqui é um princípio fundamental. É um princípio fundamental, pô. Tá lá no título, o livro se chama Princípio Fundamental, artigo 1 ao artigo 4. Tudo que tiver do 1 ao 4 é princípio fundamental. O que a banca não pode chegar é pegar um objetivo e perguntar se é um fundamento. Porque o fundamento são apenas os itens do artigo 1º. O objetivo é do artigo 3º, entendeu? Mas saquem primeiro isso, todos eles são princípios fundamentais. E aí vai se subdividir em fundamentos, objetivos, relações internacionais, separação de poderes, tá safo? Vamos começar então nosso estudo aqui da nossa Constituição. Pessoal, nosso artigo 1º ele fala o seguinte, o artigo 1º da Constituição Federal ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
Frise isso daí, pessoal. Indissolúvel. A banca às vezes gosta de dizer que é solúvel, gosta de dizer que elas podem dissolver. E não, é indissolúvel. Dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí é aqui que você já começa a frisar, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Todos esses aqui que eu acabei de falar são fundamentos. Erickson, como é que eu vou decorar esses fundamentos? Cara, tem um macete que todo concurseiro tem que saber esse macete, que é o so, si, di, va, plu. Pessoal, é o so, si, di, va, plu. Todo concurseiro, do iniciante ao mais antigo, sabe o que é o so, si, di, va, plu. Todo mundo conhece o so, si, di, va, plu, que é a soberania, a cidadania, a dignidade, os valores e o pluralismo. São as iniciais dos nossos fundamentos que formam aí o Soci Diva Plu. Lembre de Soci Diva Plu e você nunca vai errar uma questão em prova. Lembre que Soci Diva Plu é fundamento, Soci Diva Plu é fundamento e você nunca mais vai errar uma questão em prova, beleza? Agora vamos lá, vamos trabalhar individualmente aqui cada um deles. Pessoal, isso aqui não cai em prova tanto, né? Saber diferenciar o que é uma soberania, o que é uma cidadania. Mas a gente está em uma aula, a gente tem um pouco de tempo. Vamos trabalhar exatamente aí o que é cada um deles. Vamos passar o que é uma soberania, o que é uma cidadania, para os senhores anotarem aí e conseguirem ter um entendimento um pouco maior. Pessoal, quando eu falo em soberania, eu estou dizendo que o poder, né, o nosso Estado, ele sobrepõe a qualquer outro. Né? Ele sobrepõe a qualquer outro. Ele garante que o Estado não se subordine, não, opa, não se subordine, não se subordine de forma interna, né? Por exemplo, a União não vai se subordinar, por exemplo, aos estados, ao DF, aos municípios ou a qualquer outra força interna. Então, de forma interna, no plano interno, né? No plano interno ou no plano internacional, a outros estados, a outras nações, ou no plano internacional. Fechou? É isso que a soberania na nossa Constituição Federal quer dizer, né? Que é aí que o Estado ele não vai subordinar, o nosso Estado ele é soberano. Fechou? Agora vamos falar um pouquinho de cidadania, pessoal. Cidadania. Né? Você é cidadão? Se você está estudando para concurso público, você provavelmente já é cidadão. Já tem mais de 16 anos, já exerce seu dever, seu direito, na verdade, de cidadão, que é participar da vida política do seu Estado. É o direito de você votar, é o direito de você ser votado, é o direito de você ter, por exemplo, algum participante ali, algum representante seu lá no poder público. Então, quando a gente fala em cidadania, a gente fala nisso, a gente fala no poder ali, no direito do cidadão exercer a sua participação na vida política do Estado, fechou? Então, quando a gente está falando de cidadania, a gente fala, por exemplo, que é assegurado, opa, é assegurado, é assegurado o direito de participação na vida política do seu estado, né? Então é isso que quer falar aí a cidadania. Pessoal, depois de cidadania, no inciso 3, a gente tem aqui a dignidade da pessoa humana. Né? Aqui é um valor fonte do nosso ordenamento jurídico, é a dignidade da pessoa humana, é o ser humano como centro.
né, e ter essa dignidade, tratar o ser humano de forma como deve ser tratada, digna. Isso aqui é algo que gera, por exemplo, alguns entendimentos do STF, que aí foi o caso, por exemplo, que o STF considerou legítima. Isso aqui, pessoal, que tá entre parênteses, né, tá entre aqui parênteses, eles não faz parte, né, da Constituição Federal. Isso aqui foi um adendo que eu coloquei, tá? Então, o STF considerou legítima a união homoafetiva, com base no direito à felicidade, pessoal. Isso aqui foi com base no direito à felicidade. Direito à felicidade. A felicidade. Além disso, né, o STF considerou válido também, por exemplo, pesquisas com célula-troncos embrionárias. Pessoal, essas células-tronco embrionárias são aquelas que são produzidas in vitro, né? São aquelas fertilizadas em laboratórios, produzidas em laboratórios, que depois serão transferidas aí para o útero da mulher, né? Então, quando vem em prova, eles sempre trazem essa expressão in vitro, entendeu? Então, são pesquisas com célula-tronco embrionárias in vitro, né? É chamada a técnica in vitro. Erickson, se isso aqui cair em prova, como é que vai cair? Cara, quando vem em prova, tanto a legítima união homoafetiva, ou a pesquisa com célula-tronco, ou esse outro que eu vou falar daqui a pouco, que é a submissão compulsória, opa, submissão compulsória do pai ao exame de DNA. A submissão compulsória ao pai ao exame de DNA é vedado, entendeu? Isso aqui é vedado. É vedado. O STF entende que fere a dignidade da pessoa humana. Você submeter uma pessoa a um teste de DNA. É vedado. Gente, se isso aqui for cair em prova, se isso aqui vier cair na sua prova, basicamente ele vai cair da seguinte forma: vai perguntar se pesquisas com célula-tronco embrionárias é algo que vai contra a dignidade da pessoa humana. E aí você vai lembrar que o STF permitiu. Mas aí se perguntar, por exemplo, a submissão compulsória do pai ao exame de DNA, você vai lembrar que isso aqui vai contra a dignidade da pessoa humana. Você vai lembrar que isso aqui está vedado. Fechou? Isso aqui é um a mais, é algo que vem em provas de vez em quando, são entendimentos que são decisões do STF que gostam de cair em provas, por isso a gente sempre frisa aqui para os senhores. Além disso, a gente tem aqui os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso aqui não ofende o direito à vida, como eu botei aqui ao lado, não ofende o direito à vida. E além disso aqui, pessoal, além disso, que eu quero que vocês tenham noção, é que isso aqui reforça que o nosso país é um país capitalista. Ele é um país capitalista. E ao mesmo tempo, além de ser capitalista, além de ser um país capitalista, ele também entende o valor social do trabalho, do trabalho. Fechou? Então, quando a gente está falando aqui dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, a gente está falando isso, que o nosso país ele é um país capitalista e ao mesmo tempo ele entende, né, o valor social que tem o trabalho. Pessoal, agora a gente vai falar aqui do pluralismo político, no inciso 5º, para finalizar os fundamentos. Quando a gente está falando, pessoal, do pluralismo político, a gente está falando da liberdade, né, de você ter vários grupos, vários representantes, né, você ter de fato não apenas um partido, né, um ou dois partidos, não, você tem uma pluralidade, né, vários partidos, várias legendas, né, vários pensamentos diferentes. Toda essa pluralidade é defendida pela nossa Constituição Federal. Então, eu vou escrever aqui para ficar um pouco mais fácil para os senhores. A gente está falando aqui da inclusão dos diferentes grupos sociais. Opa. Né? O que é que a gente vê isso?
Você tem aí um partido que vai defender, por exemplo, os evangélicos, um partido que vai defender os socialistas, um partido que vai defender o capitalista, o liberalismo. São vários grupos sociais e cada um deles tem os seus representantes. Por isso aqui é muito interessante, fechou? Agora tem o nosso parágrafo único aqui, que eu vou dar uma lida aqui para os senhores, que ele fala o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, né? Ele mesmo indo lá e podendo representar o seu direito nos termos dessa Constituição.